Aqui no Brasil nós temos o tão conhecido famoso Rio Tietê como sendo o rio mais poluído do nosso país. Porém, nesse vídeo eu vou trazer para você conhecer então os 5 rios mais poluídos do mundo. Que perto do Tietê, Tietê é um rio cristalino, é um rio maravilhoso, comparado a esses 5 rios que eu vou trazer aqui para você conhecer. Mas antes então de falar quais são esses 5 rios mais poluídos do mundo, eu vou perguntar para você se você sabe qual que é o maior poluente dos rios de hoje em dia. Não apenas dos rios, mas também dos oceanos. A resposta é que o principal poluente para rios e também oceanos são os plásticos. Mas como assim também nos oceanos? O pessoal vai lá no oceano para poder jogar plástico e fazer o oceano também ficar poluído? Não necessariamente. Afinal de contas, muitos dos rios do mundo inteiro, eles acabam terminando ali o seu trajeto direto no oceano, fazendo que toda a sujeira que estava sendo empurrada pelos rios acabem chegando nos oceanos. E para você ter uma ideia, que mais de 90% dos plásticos encontrados nos oceanos, eles vêm de 10 tipos de rios diferentes. Ou seja, não são todos os rios do mundo que poluem, em especial são esses 10 rios principais. Eu não vou falar deles nesse vídeo para não deixar ele muito grande, mas em um outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esses rios que mais poluem os oceanos. Então, por dia, as pessoas jogam plásticos, garrafas de plástico, sacolas de plásticos nos rios perto de casa, nos rios da população, os rios aí do bairro, né, para facilitar a vida. E esses rios levam todas essas toneladas de lixo para os oceanos. Detalhe, todos os dias. E como eu disse que o plástico ele é o principal poluente, isso acontece porque demora cerca de 400 anos para o plástico se decompor. Então imagina, toneladas e toneladas de plásticos indo para os rios, indo para os oceanos, e aquilo vai demorando 400 anos para se decompor. Imagina como que fica as condições dos rios e dos oceanos. Por isso que você vai se espantar ao ver quais são os 5 rios mais poluídos do mundo. Então, por favor, nunca jogue plásticos nem lixos nos rios que tem próximo da sua casa. Esses plásticos também, além de contribuir para a poluição, deixando esses ambientes mais poluídos, eles fazem que, por exemplo, no oceano, muitos animais marinhos morram diariamente, acabando engolindo esses plásticos, achando que seria um alimento, um animal, a comida deles. Eles comem aquele plástico e morrem por conta disso. Então milhões e milhões de animais morrem por semana por conta desses acúmulos de plásticos nos oceanos. Mas o assunto do vídeo não é esse. O assunto é você conhecer então os 5 rios mais poluídos do mundo. Bora então conhecer o 5º lugar dessa lista. E o 5º lugar dessa lista fica na Itália, mais conhecido como o Rio Sarno. Que nome, hein? Rio Sarno. Em Sarna, né? Sarna. Na realidade, o Sarno é um riacho que atravessa Pompeia ao sul da cidade italiana de Nápoles. É considerado o rio mais poluído da Itália e também da Europa. Ele tem cerca de 24 quilômetros de extensão e leva esse título de mais poluído da Europa por conta dos resíduos agrícolas e também águas residuais que acabam saindo das fábricas de curtumes que ficam ali naquelas regiões. Por conta disso, essas fábricas vão expelindo cada vez mais lixo, acumulando nesse rio que vai direcionando para frente esses 24 quilômetros de extensão. Quem diria? Na Itália tem o 5º rio mais poluído do mundo. Eu nunca imaginei que a Itália teria esse título por ser uma cidade tão bela. Em 4º lugar da nossa lista fica na Rússia. A Rússia, comum tendo um país que tem aí um rio poluído. Me surpreendeu agora. O rio que nós vamos falar é o rio Tesha, ou também conhecido ali como o Lago de Karachay. Esse lago ele foi usado pelos soviéticos por muitos anos como testes de fusões nucleares, jogando assim nas águas os resíduos nucleares que ali tinham, tornando esse lago altamente radioativo. Eu até falei desse lago num outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para você conhecer. Inclusive, alguns anos atrás, se você ficasse próximo desse lago, você não precisaria nem entrar, você já seria contaminado de radiação em uma exposição que já seria fatalmente mortal para você. Só de ficar próximo.
Você vê o nível de radiação que tem lá. E em terceiro lugar da nossa lista fica o rio Buriganga, em Bangladesh. Esse rio ele é responsável pelo abastecimento de 1/4 de água potável consumida pela capital Dhaka, que tem mais de 10 milhões de habitantes. Esse é é o terceiro rio mais poluído do mundo. E olha que incrível, ele abastece 1/4 da população com água potável. Mas também não dá para ter tanta certeza se é potável pelo nível de poluição que ali nesse rio tem. Cara, que condições extremas que esse pessoal vive. Porém, a maioria das pessoas que moram nas redondezas desse rio, que precisam dessa água, são grande parte comunidades e também favelas. E infelizmente, nos últimos 10 anos, o rio tem se transformado em despejo de dejetos de indústrias químicas e indústrias de curtumes também. E outra coisa que ainda vem acontecendo para complicar ainda mais esse cenário são que grandes empresas imobiliárias vêm diminuindo o canal do rio, fazendo gigantescos aterros para construir prédios, edifícios, unidades residenciais verticais, para que possam comportar mais gente próximo à capital. Isso que acontece, vai diminuindo a largura ali dos rios, a poluição que já é grande com o rio largo vai começar a diminuir, acumulando mais poluição. Cara, tá virando um caos aquele lugar. E antigamente, quando chovia, nada disso acontecia. Mas por conta dessas mudanças que o ser humano tem criado ali para, entre aspas, evoluir o lugar ou melhorar o ambiente, nas chuvas, por menor que seja o espaço de tempo entre elas, começa a resultar em grandíssimas enchentes, sendo ali devastadora para muitas das casas que moram ou que pertencem ali à região. Olha, o ser humano tentando ajudar, destruindo o lugar. É, cada uma. Isso porque, claramente, a água não tem vazão, não tem para onde correr. Então ela vai invadindo as ruas e aí vai destruindo tudo que vir pela frente. É preocupante. Com isso, nós chegamos agora para a segunda posição do rio mais poluído da Terra, ou do mundo, como você preferir. Nós estamos falando do rio Yamuna, na Índia. Esse é um dos principais rios da Índia que abrange parte da capital de Nova Delhi. E detalhe, esse rio ele está 100% contaminado. Ou seja, ele é 100% contaminação, 0% oxigênio. Não tem oxigênio nesse rio, não tem. Nada, zero. Isso significa que esse rio não tem condições nenhuma de comportar nenhum tipo de vida, seja de animal ou seja até mesmo de vegetal. E uma coisa que se observa também ali, que não existe pássaros voando por próximo dele. Olha que coisa louca, não tem pássaros que voam em cima desse rio. Talvez porque não tem onde pousar. Os pássaros já têm medo da poluição que esse rio tem. Se ele não tem condições nenhuma de ter vida, muito menos de se consumir a sua água, né? A água, na menor chance de beber essa água aí. E o incrível que pareça, tem muita matéria fecal nesse rio. E detalhe que ainda existem projetos que foram criados para tentar se despoluir este rio. Mas a grande verdade é que não tem a menor condição de se fazer isso em menos de 20 anos. Então imagina o quão comprometido tá as pessoas que moram nessa região por conta da poluição desse rio. O rio Yamuna, na Índia. Esse foi o segundo, hein? Agora imagina o primeiro lugar. Vamos conhecer então o rio mais poluído do mundo. Em primeiríssimo lugar é o rio Citarum, que fica na Indonésia. Esse é considerado o rio mais poluído do planeta. Esse rio, para você ter uma ideia, ele fica a 40 quilômetros de Jakarta, ali na Indonésia. E ele tem cerca de 300 quilômetros de extensão. Interessante que mesmo com seu alto nível de poluição, ele ainda consegue sustentar a pesca, também a agricultura e também saneamento base para quase mais de 30 milhões de pessoas. Mesmo sendo o rio mais poluído do mundo, ele ainda consegue ter esses recursos para a pesca, saneamento básico, agricultura, porque não é todo o trajeto dele que está poluído. São trechos que, onde estão poluídos, realmente estão poluídos. Mas isso acontece, ele só ganha esse título por conta que tem centenas e centenas de fábricas que dejetam lixos por hora, ali, centenas de toneladas
por hora. Inclusive tem partes desse rio que você não consegue nem saber que é um rio por conta de tão poluído que tá a parte frontal, ali, parte de cima, né? A camada ali, a superfície do rio, de tanta poluição. Isso é resultado de um aumento descontrolado de indústrias, fábricas e empresas que tem tido naquela região. Mas por que tem aumentado tanto a quantidade de indústrias nesses locais? Justamente por conta da mão de obra barata. A Indonésia é um dos países com a mão de obra mais barata do mundo, do planeta. Então, muitas empresas, com isso, crescem os olhos para montar as suas instalações ali e gastar menos com mão de obra, obtendo assim mais lucros. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que algum desses 5 rios ainda tem solução? Diante desses problemas desses rios aí, será que o Tietê pode ser comparado a algum deles? Acho que não, né? O Tietê também é só um trecho, né? Mas o trecho que está poluído, está muito poluído. E existe também os projetos aí para despoluir o Tietê, vamos ver, né? Mas aí, fala para mim, comenta aí, coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Qual desses rios que você acha que tem solução? Ou se você conhece algum rio que é muito mais poluído que esses aí, coloca aí no comentário que eu quero saber a sua opinião. Meu nome é Adriano, foi um grande prazer ter a sua companhia nesse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixa um like aqui embaixo, que isso ajuda demais o canal a saber que tá no caminho certo. E se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo também, ative o sininho das notificações para você não ficar perdendo nenhum dos nossos vídeos. E toda vez que eu lançar vídeo aqui, você já fique antenado, já sabendo de antemão. Eu ando meio ausente por conta de um problema no braço, não tô conseguindo editar os vídeos com mais frequência, tô chegando num ponto que eu tô com dores em todas as partes do corpo, até no cabelo. Vamos que vamos. É a idade, né? Hora chega a idade. E agora começou a dar tendinite. Ai, meu Deus do céu. Mas à medida que possível, eu vou colocando os vídeos para vocês aqui. Tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela como de costume. Escolhe um. Navegue pelo nosso canal, seja muito bem-vindo. E maratone conhecimento sobre o mundo afora, sobre a natureza, sobre os animais. Divirta-se. A gente se encontra no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau.